Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo em Teresina, no Nordeste. Boa tarde àqueles que estão em outras regiões do Brasil, ou mesmo fora do país. Me chamo Raimundo Jussier, sou geógrafo, professor do curso de Geografia, e hoje estou com uma tarefa maravilhosa, de coordenar mais um webinar, Diálogos da Ininga, com o tema a geopolítica da Covid-19. Para quem ainda não conhece, essas atividades elas ocorrem quinzenalmente, às segundas-feiras, às 16 horas. E durante o período da pandemia, é possível dizer que ela tem cumprido um papel importantíssimo para a gente debater alguns temas, sobre a democracia, ou mesmo, a queda ou declínio da democracia na América do Sul, cultura política, as questões que envolvem as mídias e as redes sociais, as questões raciais e a política no Brasil, ou seja, um conjunto de temas que podem ser acompanhados, para quem não conseguiu assistir ao vivo, no imediato, pelo canal, só seguindo o canal da Ciência Política, o FPI. E hoje temos como tema, a geopolítica da Covid-19, e a satisfação imensa, um prazer imenso em receber a professora Nelly Aparecida de Mello Terry e receber o professor Hervé Terry. Para aqueles que não conhecem, a professora Nelly Aparecida de Mello é geógrafa, formada em Geografia pela Universidade Federal de Goiás, professora e pesquisadora que tem mestrado também na área de Arquitetura e Urbanismo da UNB, doutorado em Geografia pela Universidade de Paris e Nanterre, livre docente pela Universidade de São Paulo e atualmente é professora titular na Escola de Artes, Ciências e Humanidades. A professora tem um vasto caminho de pesquisa e de contribuição, tanto com a geografia brasileira, mas também desse diálogo muito íntimo com a geografia francesa, estudando temas como Amazônia, política ambiental, ordenamentos territoriais, e o que nos interessa sempre, o debate sobre desenvolvimento sustentável, políticas internacionais. É uma satisfação imensa, Nelly, tê-la conosco, assim, o aceite do convite, e por poder estar enriquecendo a nossa tarde, com um debate que eu acredito que não só interessa, a geografia ou a ciência política, Recebi muitas mensagens da turma da enfermagem, amigos da medicina, outros que estão na nutrição, pessoas que eu conheci no futebol, mas que, no fundo, são docentes que estão nas diversas áreas também passando seus perrengues, com esse período que nós vivemos. Nosso outro convidado é o professor Hervé Terry, doutor em Geografia pela Universidade de Paris 1, livre docente, também pela Universidade de Paris, mais Paris 10, professor visitante, já a longo prazo, na Universidade de São Paulo, programa de pós-graduação em Geografia Humana, contribui em outros programas no Brasil, sobretudo o programa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e é coordenador de uma revista de excelência, que já deixou uma marca na história também dessas duas geografias, intitulada Confins, que é uma revista franco-brasileira de geografia. Queria agradecer também, Hervé, por toda esse fácil diálogo, do convite, do aceite, trocas também sempre muito rápidas dos e-mails, a gente sempre fica preocupado, com esses convites meio que de pronto, e dizer também que o próprio título tema da mesa, ele veio de um conjunto de estudantes do programa da Ciência Política, que a gente trabalhou nesse semestre dos sistemas políticos latino-americanos, e entre eles ficaram debatendo qual seria a aula final, o que nós queremos debater em nossa aula final. E foi unânime, alguns pesquisam o debate da pandemia, Covid, em suas diversas formas, pela enfermagem, ou pelas vias com a China, ou mesmo pensando com os Estados Unidos, e o debate central, o tema central escolhido foi pensar a geopolítica, como a gente pode ler a geopolítica, a pandemia pelo ângulo
da geopolítica, né? Os professores vão ter uma exposição aí à vontade, e em seguida, né, a gente vai acolher as perguntas que vão sendo feitas aí no chat, né, podem ficar à vontade, né, e nós vamos voltar para saber também o que é que eles pensam sobre as dúvidas e as questões levantadas, tá bom? Passo a palavra para vocês, mas muito obrigado mais uma vez. Ok, obrigado a Raimundo, a outro Raimundo também pelo convite, e espero poder dar um grãozinho de sal nesse debate. Tá? Então, nós podemos começar? Acho que poderia dividir, então, a tela com a nossa apresentação. Você vai passando aí. Ok. Então, vamos lá. Né? Então, o que acabamos decidindo hoje, após o convite, como abordar? Então, nós tratamos da Covid-19, da situação mundial, a situação brasileira e algumas respostas que têm aparecido. Né? Inicialmente, eu queria chamar a atenção que a gente pensou em abordar, né, como essa pandemia se alastrou pelo mundo em diversas etapas, como se deu essa difusão pelo Brasil, e depois, né, seus impactos regionais e nacional, sobretudo, e a geopolítica e o reconfinamento. Né? Algum tempo atrás a gente insistia no confinamento, agora provavelmente teremos que pensar um pouco, né, como está ocorrendo a questão do reconfinamento. Olhando as imagens internas do Brasil e a imagem do Brasil no exterior, olhando já os países que estão em reconfinamento, e termino com uma notinha a respeito das vacinas, do desenvolvimento das vacinas e as etapas que estão. Né? Então, começando pela situação internacional, olhamos antes de ontem no site da Organização Mundial da Saúde, tem mais de 30 milhões de casos confirmados e quase 1 milhão de mortes já pelo mundo afora. Né? Em maio, a OMS já recomendava que não tinha nenhum medicamento contra a pandemia, porque não tinha estudos conclusivos sobre a eficácia. Né? Hoje, a gente consegue ver uma situação onde os Estados Unidos continuam como o epicentro da pandemia, né? Vem seguido pela Índia e Brasil, segundo o número de casos confirmados. No entanto, né, ocorrem situações distintas. Na Índia, a contaminação tem ocorrido em clusters, e nos Estados Unidos e no Brasil é uma transmissão comunitária. Se olharmos o número de mortes, vem primeiro Estados Unidos com 197 e alguma coisa milhões de casos, mil casos, né? Perdão. Brasil com 135 mil e a Índia com 86. Então, aí a gente vê que ainda há uma diferença bastante considerável entre casos confirmados, contaminados, e casos de mortes. Também, né, a própria Organização Mundial da Saúde, ela editou algumas recomendações para o mundo como um todo, para os países como um todo, principalmente visando a redução da doença entre indígenas e afro-americanos, ligados à questão de higienização, do distanciamento social, né, que é o caso de conflito ainda até hoje, as melhorias no acesso aos serviços básicos de saúde nas comunidades. Para quem conhece bem o Brasil, sabe a situação, né, em especial das comunidades indígenas, a questão dos serviços básicos, entre outras coisas. Ainda olhando para o site da Organização Mundial da Saúde, a gente vai verificar, em termos, há um conjunto de dados que eles têm trabalhado, o número de casos confirmados, o que tem acontecido quase que diariamente. A gente vê, né, que os Estados Unidos está com mais de 6 milhões de casos confirmados, a Índia 5, o Brasil 4.
né, e longe do Brasil, em termos de casos confirmados, perdoe-me, vem a Federação Russa. Né? Em termos de mortos, aí essa situação vira um pouco, né? Sendo Estados Unidos, Brasil e em terceiro, a gente vai verificar já, né, por esse mapa da John Hopkins, que nos mostra, em terceiro, no caso de mortes, por exemplo, né, o quarto lugar vem o México. E aí a gente vai, depois, Reino Unido, né, depois Itália e assim sucessivamente. Então, é um fenômeno que ocorre, que muda diariamente, mas há persistências em alguns países. Vamos continuar, mas gostaria de voltar um pouquinho, porque vocês veem que colocamos aqui as fontes. Quem quiser se interessar, acompanhar dia a dia, tem várias fontes interessantes. Esse aqui da Organização Mundial da Saúde, cujo endereço aparece aqui embaixo. A John Hopkins, nos Estados Unidos, um hospital, faz a integração, e tem fontes mais estranhas. Por exemplo, essa representação gráfica, que eu achei interessante, veio do Financial Times, que não é exatamente a minha leitura cotidiana, mas eles chamaram assim o trabalho de fazer. Então, aí você vê uma representação que mostra, desde o início da pandemia, como começou, e cada faixa é um país, ou grupo de países. Você vê que começou na China, mas logo depois desapareceu. Começou muito forte na Europa, mas desde então, lá em cima, as cores cor-de-rosa e o peso que vem do Brasil, do resto da América Latina e do México, e mais recentemente da Índia. Ou seja, parece que tem ondas que vão se superpondo e um após o outro, e isso permite pensar um pouco no futuro. Na mesma fonte, que aparecerá daqui a pouco, você vê que tem possibilidade de escolher os países. Todo esse emaranhado cinza são todos os países do mundo, mas você pode escolher até 6. Aí selecionei aqueles que a Nelly acaba de falar. Você vê que a China começou muito forte, mas despencou. E hoje já está na 4ª ou 5ª onda, mas já consegue controlar cada uma. Em compensação, a Rússia conseguiu mais ou menos estabilizar. A União Europeia, os países da União Europeia tinham conseguido baixar, mas está voltando de novo. E, infelizmente, Brasil, Estados Unidos e Índia estão aumentando ainda. Isso aqui são os casos. E aqui são os mortes, os óbitos. Os dois são preocupantes. Infelizmente, esses 3, Brasil, Estados Unidos e Índia, estão na cabeceira dessa situação, enquanto os outros, a tendência é baixar. Mas a volta na China, a volta na União Europeia pode deixar um pouco preocupado. Estamos claramente numa segunda onda, já começou aqui. Hoje, a metade de Madrid foi fechada. 2 dias atrás, o país inteiro de Israel foi fechado. Ou seja, o futuro está um pouco preocupante. Vamos para o Brasil agora. Aí são várias fontes interessantes também. O sistema SUS produz nesse endereço, SUS analítico, uma boa visão. Você vê que foi subindo, à esquerda os casos, à direita os mortos. Você vê que na data pegamos esses dados ontem, com dados de ontem, quase 4,5 milhões de casos e quase 140 mil mortos. Alguém, se não me engano, falou que teria 800 no máximo, né, recentemente, alguns meses atrás. Bom, isso mostra que a onda do Brasil ainda continua a primeira e capaz que emenda com a segunda. Como isso aconteceu, nós, como geógrafos, tínhamos que contribuir alguma coisa. A gente não pode desenvolver uma vacina, mas podemos pelo menos observar a marcha da vacina, da pandemia, da doença, ver como ela se organiza espacialmente e talvez tirar disso alguma lição sobre como combater. Por isso, essa revista que foi aludida agora, a Confins 45, a penúltima, teve um dossiê já feito quase em tempo real, que mostra como o coronavírus viaja pelo Brasil, com 3 casos exemplares, a difusão pelas estradas no sul, que fez que os colegas do Paraná
apelidaram de rodovírus, o coronavírus, parece que pega carona nos ônibus locais. O pessoal do Amazonas mostrou o papel dos navios, dos barcos que navegam na região amazônica, e na escala urbana, o pessoal de Fortaleza mostrou que o vírus chegou no aeroporto junto com turistas que voltavam da Europa, turistas brasileiros voltando da Europa, e que foi, infelizmente, se espalhando no resto da cidade, onde matou muito mais gente nos bairros pobres do que nos bairros ricos. Ou seja, a geopolítica começa já a aparecer pelo fato que não atinge todo mundo da mesma maneira. O número seguinte, que é o mais recente até agora, estamos trabalhando para outro fim do mês, foi feito um estudo coletivo assinado pela revista sobre quais são os fatores associados à difusão da epidemia para tentar desvendar um pouco a ligação e as causalidades, ou pelo menos as coincidências. Não coincidências, mas coincidências. Então, essa aqui é uma ilustração do caso do coronavírus. Você vê que ao longo do Amazonas, com o caso de Manaus, que se destaca bem forte, mas que não é o único caso, Manaus está aqui, mas ao longo de todos os afluentes, em pouco tempo, estamos aqui em situação de maio, já tinha atingido toda a Amazônia. A população é baixa, de baixa densidade, porém, vive todo mundo em aglomerados ao longo dos rios, e esses rios, essas localidades são ligadas uma à outra com navios que espalharam o vírus. No sul, tem algumas estradas que aparecem aqui ou aqui, que também focalizaram a transmissão. Esse aqui, especialmente, tem toda uma rede de abatedouros, e no mundo inteiro apareceu uma ligação forte entre abatedouros e difusão do Covid. E, claro, as grandes cidades, onde está boa parte da população. Quando a gente começou a pesquisar, usando a cartografia, a difusão do vírus, esse aqui é a difusão do Covid, que pode ser comparado com a densidade de população nos domicílios, mais de 2 pessoas por domicílio. A razão de dependência, os domicílios que têm muitos jovens e velhos e pouca pessoa de idade intermediária, que dá uma certa promiscuidade. Aqui, deficiência sanitária, sanitários inadequados, que toca bastante a Amazônia. Aqui, a esperança de vida, que também singulariza Nordeste e Amazônia. E, finalmente, a percentagem da população sem renda. Ou seja, tem claramente, e voltaremos nisso, uma ligação estreita entre a gravidade da doença e a pobreza. Mudando de escala, dentro do município de São Paulo, aqui a distribuição dos óbitos causados pelo Covid, associa o centro e a zona leste, que são os bairros mais povoados e mais pobres. O sul é pobre também, mas com menos população. A distribuição é quase a mesma do AIDS, porque é uma doença contagiosa. Mas se compara com outras causas, você vê que tem doenças ou causas de morte ligadas à pobreza, alcoolismo aqui e homicídios aqui. Enquanto no centro está, infelizmente, atingido por outras coisas, demência e Alzheimer. Eu digo, infelizmente, porque é onde nós moramos nessa região, então sabemos o que nos ameaça. Bom, observando a marcha da doença no país, aí são situações 10 de abril, 10 de maio, 10 de junho, 10 de julho. Você vê que começou nas grandes cidades, nesse início, 2 meses depois, tinha pouca gente, Manaus já estava atingido, e a partir de Manaus, difundiu na Amazônia toda. Você vê, de mês em mês, tem cada vez mais. Um pouco depois, começou a espalhar nas cidades costeiras, por conta do transporte, e foi, aos poucos, ganhando. Mas tinha zonas, como aqui, esse vasto sertão do Nordeste e do Sudeste, que estava relativamente tranquilo. Aqui é a situação já em junho, você vê que já espalhou mais em toda a Amazônia e começa a tocar esses confins aqui, essas regiões contíguas, caminhando para vocês, do Maranhão e do Piauí. E, se observarmos o que aconteceu entre abril e maio, você vê essa região daqui, que eu sublinhei, que foi onde a doença começou a se propagar. E em junho eu disse, cuidado, isso aqui está preocupante. Um mês depois já estava realmente muito atingido.
Aí eu coloquei os piores casos, já foi entrando para a Amazônia, ou seja, você vê a marcha da doença, começa nas regiões pobres de baixa densidade e vai espalhando. Aqui a situação no fim do mês, você vê que as cores aqui indicam a letalidade. Ela estava realmente baixa em Brasília e algumas cidades, mas aí muito forte em Belém, muito forte no Rio. Aqui a situação, um mês depois, piorou muito, foi avançando para a Amazônia Oriental e para aqui, começou a entrar para o Centro-Oeste. Isso é 30 de junho. Aqui a situação em julho. Aqui começou a ganhar seriamente na região da soja. E aqui uma tendência, todo o que está em amarelo é onde a situação começou a melhorar. Infelizmente, melhorou no litoral, começou a melhorar francamente na Amazônia, mas piorou e ainda está piorando no Centro-Oeste. Isso é a situação antes de ontem. Peguei os dados ontem, com os dados de ontem, tem uma defasagem de 24 horas, você vê que as regiões que não têm caso, que tem poucos casos, são poucos. E aqui os pontos verdes indicam os poucos municípios que não têm caso nenhum. Essa é a região aqui do centro, tá? Estava até agora relativamente protegida. Isso é a tendência, desde o 1º de agosto até ontem, você vê que essa região daqui e o norte, de novo, está atingido, ou seja, parece que tem uma segunda onda. Aqui em vermelho são os municípios sem óbitos. Então, essa região daqui é preocupante. Essas da região, se vocês querem se mudar, aconselho ir para lá. Essas regiões do sertão e do sul estão com poucos óbitos. Porém, não é garantia total, porque o fato de ser sem óbitos pode dizer que as pessoas foram morrer no hospital regional. Mas você vê que tem condicionantes. Aqui uma maneira de cartografar que faz a média de cada município com todos os seus vizinhos. E ressalta de novo o caso da Amazônia e de algumas regiões do litoral, e a situação razoavelmente boa do sul e desses sertões da Bahia e de Minas. Aqui a variação está atacando forte agora sul do Maranhão e o Bico do Papagaio do norte de Tocantins. Como podemos ver, com que se relaciona? Eu fiz uma análise fatorial que agrupa dezenas de variáveis para ver como eles se organizam. Aqui aparece um grupo que seria a população, pelo menos da população branca, com estudos, boa sistema de coleta de lixo, IDH elevado. Esse aqui, obviamente, são as variáveis que demonstram o Brasil mais desenvolvido. Do outro lado, sanitário ruim, densidade elevada, analfabetismo, são as regiões, são os dois Brasis. Onde está o Covid? O Covid está aqui. Ele está entre esse eixo da pobreza, esse eixo 2, que a minha grande surpresa é influenciado muito pela religião. De um lado os católicos, do outro lado os evangélicos. Então, essa a determinante primeira realmente é a pobreza, mas parece que tem uma certa ligação, espero não chocar ninguém, não é um julgamento de valor, é apenas uma observação estatística. Se projetar esses eixos estatísticos no mapa, você vê em azul aqui o Brasil mais desenvolvido e o norte e nordeste mais pobre. E os casos de Covid estão principalmente nessa região pobre, menos em São Paulo, em Rio de Janeiro e Brasília. O eixo 2 opõe em amarelo, que quase não se vê, aqui as regiões mais católicas, que já vimos 2 vezes, e as grandes cidades, onde tem, não uma maioria, mas uma minoria significativa de evangélicos. E é o caso das 2 grandes cidades. Se a gente faz uma análise de outro tipo de cluster, faz grupos em função das variáveis. Aqui, e quando está à esquerda, é abaixo da média, à direita, acima da média. Os casos que são acima da média é o Brasil vermelho, aqui, norte e nordeste, de novo. E o Brasil que tem menos Covid e o outro. Isso fazendo uma análise brutal em 2 casos, 2 grupos. Quando passa para 4 grupos, o que muda? O Brasil que tem menos Covid é aquele que é o verde, com um pouco mais de anos de estudo, e
um pouco mais, uma variação de menos casos, menos evangélicos. Dentro do Brasil, duplo aqui, o Nordeste é menos atingido e a Amazônia mais, como nos vimos. E a diferença também é a presença, ou mais ou menos, forte dos evangélicos. Então, talvez essa região daqui, em parte, não sei explicar pouco, pode ser mais rural, mais tradicional, e a presença do culto evangélico foi mostrada na Coreia, onde teve muita contaminação ligada aos cultos. Aqui na França, teve uma reunião de evangélicos na Alsácia que espalhou, as pessoas voltaram, espalharam o vírus no resto do país. Então, não estou tirando nenhuma conclusão, mas chamo a atenção sobre esse, pobreza, e dois, talvez, algum comportamento. Retomando, né, a questão da geopolítica interna e externa, né, no Brasil, e vou comentar também um pouco o que se passa, como a gente interpreta a situação mundial, né? Se olharmos o Brasil, e sei que isso não é novidade para vocês, né, a gente está um pouco fora, tem acompanhado pelas redes sociais e pelos jornais, obviamente, o que tem acontecido, né, a falta de coordenação do governo federal, a tomada de decisão dos governos estaduais e locais, né, o vai e vem da suspensão de dados pelo Ministério da Saúde, né, depois de muita pressão, a republicação desses dados. Então, há um conjunto de idas e voltas, né, e uma polarização muito intensa, né, e isso mostra muito claramente uma divisão que apareceu fortemente, né, não quero dizer que não existisse antes, mas que apareceu fortemente depois da eleição do atual presidente. De um lado, se você ainda hoje olha nas redes sociais e vai ver um conjunto de divulgação a respeito dos benefícios da hidroxicloroquina, né, que a ONU tinha se dobrado às decisões brasileiras e por aí vai, né? Por outro lado, quem é contrário tem sempre mostrado essa ausência de decisão, essa cortina de fumaça, né, essa não assumir a responsabilidade que o próprio governo federal tem, né? E a gente vai ver que já em junho tinha estudos que diziam claramente que não tinha efeito benéfico sobre os pacientes hospitalizados. Ora, né, esse caso não é específico do Brasil, mas aqui na França, né, o professor Raoult, imagino que isso tenha chegado até aí em Marsella, né, ele também era um dos adeptos da cloroquina e fez um estudo muito apressado com o número de pacientes que ele tinha para provar que estava dando certo. Mas desde junho, né, há também um vai e volta de estudos que mostram, mas predomina, obviamente, o que não há benefício para essa doença, né, para a Covid-19. Pode ter para outras coisas. Se nós olharmos também, os governos estaduais, ao tomarem as decisões, tomaram as decisões de maneira, cada um pensando no seu pequeno pedaço, né? Cada um pensando no seu quadrado. Olhando o que aconteceu em março, quando aqui no dia 17 de março nós entramos num confinamento total, né, a saída, qualquer saída que você tinha que fazer, você tinha que ter um documento escrito, feito no dia, dizendo em que lugar você iria e por que você estava indo naquele lugar. Tá? Então, houve um controle nesse sentido. Nós mesmos fomos controlados uma única vez, mas fomos controlados. No Brasil não teve um decreto de isolamento geral. De um lado, nós tivemos alguns estados que decretaram o estado de emergência, visando que, com o estado de emergência, eles poderiam, talvez, estabelecer um confinamento. E suspenderam eventos
eventos públicos, ou mesmo transporte público, foi o caso de Goiás, Espírito Santo e Santa Catarina. Mas a maior parte dos estados, né, de onde eu consegui as informações, é que eles decretaram separadamente algumas coisas. Em alguns casos, a suspensão de aulas, a antecipação de férias, a revogação de férias de servidores da área de saúde e segurança, enfim, na verdade, né, a gente acaba tendo não uma decisão única, não uma orientação única, e cada um fez a sua maneira, né? Hoje ainda, nós temos, no último dado também, são 800 mortes por dia, né? Nós reduzimos do nível simbólico de mais de 1.000 pessoas, reduzimos para 800, mas, né, dado, inclusive, essa tendência que o EV acaba mostrando pelos mapas, né, há algumas previsões de atingirmos os 200.000 mortos até o final do ano. E aí, o que estranha, né, é que você tem um conjunto de intelectuais que já falam a esse respeito, mas também a própria imprensa, jornalistas, eu peguei essa história do Vinícius Torres, que diz, olha, não é só a insensibilidade dos governantes, né, eles estão, principalmente nos níveis municipais, eles estão olhando o que vai ser a eleição. Então, né, autoriza a volta à escola, não autoriza, o que fazer, pensando exatamente quem apoia mais o retorno ou não. E o Vinícius Torres, ele diz, olha, essa insensibilidade dos governantes, com mais de 135.000 mortos até o momento, e podemos chegar a 2.000, é também uma insensibilidade que tem ocorrido na própria sociedade. Seja porque a sociedade está muito dividida, seja porque se banalizou. A discussão da doença, das medidas que deveriam ser tomadas, as brigas, né? O aparecimento público do presidente, e a cada aparecimento ele faz o seu discurso, faz com que a sociedade continue e permaneça fortemente dividida, como ela vem aparecendo nos últimos tempos. Se olharmos as imagens externas no Brasil, né, a gente começa vendo desde o momento em que esse presidente assumiu o governo, e que ele vai, né, fazer o seu discurso nas Nações Unidas em 2019, e assim como ele vai fazer agora, depois de amanhã, né, hoje é 21, amanhã, e que tem apontado que o Brasil está conseguindo controlar, o Brasil não tem problema algum, a melhor política ambiental do mundo é a política ambiental brasileira, e estendeu, vamos dizer, o tapete unicamente ao governo dos Estados Unidos, né? Quando a gente olha isso e olha as notícias que saem em outros jornais, né, tem um politólogo, Gaspar Estrada, que diz que em uma década o Brasil passou do sonho à distopia, né? Então, realmente, o que foi o Brasil, que levou anos e anos para conquistar um reconhecimento, para ser reconhecido, em 2 anos ele já está numa outra situação muito grande. E essa questão da própria política, a gente já comentava, né, num dossiê que foi feito inicialmente numa revista chamada Ultrater, e que nós acabamos traduzindo em português e publicado na Confins, também no número especial, no final de 2019. Né? E aí a gente vai ver que essas notícias continuam, né? Não só quando o Brasil, em junho, se tornou o epicentro, um novo epicentro na América do Sul da Covid, mas que ainda, né, em julho, notícias desse tipo. Hoje quem comanda o Brasil é o coronavírus. Né? Reduziu um pouco o número de notícias a respeito do coronavírus em si, né? Mas o Brasil continua tendo ainda algumas imagens bastante negativas, né? Que se passa pela questão de censura da imprensa, realmente em torno do caso do filho do Bolsonaro, ou, mais recentemente, né, do fato que o grupo que apoia o presidente tomou para si
as cores e a própria bandeira nacional como se fosse o seu símbolo, né, e não o símbolo do país. Aqui seria um delito. No caso da França, você fazer isso seria um delito, né? Mas tem alguns grupos que começam a se mexer no Brasil contra essa situação. Se olharmos a situação externa, né, o próprio Banco Mundial prevê uma contração na América Latina de perto de 5% do PIB desse ano, dados que eles podem, obviamente, ser mudados a cada dia, né? Mas tem um lado interessante, que a gente tentou explorar um pouco nesse artigo publicado no Espaço e Economia, que era o que disse o Gutierrez sobre a ocasião de se reinventar, né? De reinventar a mobilidade, de reinventar um pouco a economia, né? De reinventar o olhar da população sobre o mundo que estamos vivendo. Passado isso, né, é interessante a gente pensar que quando houve o desconfinamento aqui na Europa, num estudo publicado em junho, mostrou que mais de 3 milhões de pessoas foram salvas em 11 países europeus em função das medidas de isolamento, que foram realmente bastante importantes. Depois, um outro estudo publicado usando modelagem pelo College de London e a OMS, né, dizendo que realmente os números, os resultados foram bastante expressivos, embora eles tivessem usado, né, o número de mortes confirmadas, e a gente sabe que pode ter havido, né, uma subnotação também, né, mesmo porque o próprio sistema de obtenção desses dados estava muito primário no começo. Aí vem o desconfinamento, ocorre em junho, né? Nós ficamos 2 meses realmente fechados, e aí junho é início de, né, preparação para o verão europeu. E aí foi o grande quebra-cabeça. Se a gente olhar esse mapa, né, ele vai nos mostrar que a Espanha, né, foi, do ponto de vista da Espanha, ela impôs, né, para alguns países uma quarentena, esses que estão em amarelo, os que estão em verde não teria problema, não tinha quarentena, podia ir para a Espanha, e os vermelhos, seja por decisão deles, né, que não podiam viajar, seja por alguma decisão espanhola. Então, a gente tem uma situação dessa na Europa. E, né, o que a gente vai perceber é que, aos poucos, está havendo a necessidade de se voltar ao confinamento, porque há um nível alarmante de casos, né, na Espanha, no Reino Unido, na Itália, Portugal e Alemanha, e são situações diversas que estão sendo tratadas também, né, uma volta ao confinamento de maneira parcial. Agora mesmo ouvíamos a notícia de que essa região dos bairros mais modestos, em Madrid, teve o confinamento estabelecido, confinamento total estabelecido, e o que gerou, obviamente, descontentamento, ou outras regiões, como a Catalunha, Andaluzia, Galícia, que ameaçam retorno, uma greve no retorno às aulas. E aí é que é a situação interessante, porque, obviamente, setembro, né, é início do ano letivo aqui em vários países da Europa, começo de setembro, meio de setembro, e a gente vai verificar que quase todos os questionamentos dos problemas se passa em função do retorno às aulas. Então, a situação são distintas. No Reino Unido, né, há uma multa de até, que pode chegar a 11 mil euros, 70 mil reais, se você não usar a máscara em público. E essa multa foi estabelecida agora há poucos dias, além de outras medidas que já tinham. Mas em relação às escolas, por exemplo, há uma divergência entre o governo e as próprias escolas. Na Itália, se retorna com uma ligação direta ao Departamento de Prevenção de Saúde. Em Portugal, vai se estudar caso a caso. Na Alemanha, né, a decisão é de cada estado, mas a máscara é obrigatória em todas as áreas comuns. Essa é a situação, né? Quando a gente vê, por exemplo, o número de casos confirmados no dia 18, né, a gente vê bem aquilo que eu falava logo lá no início,
nos 3 países que estão na ponta do número de casos confinados. E aqui, né, 2 dias antes, o número de pessoas que voltavam a ser reconfinadas. Olha, chama a atenção que nenhum reconfinamento ainda pela África, né? Então, nós vamos ter situações bastante diferenciadas e tratadas também de maneira bem diferente. E aí, esses 2 mapas eu pus um pouco, né, para chamar a atenção, o antigo, o de julho, né, fim de junho, começo de julho, era essa situação que eu já havia comentado. E agora, né, no dia 16 de setembro, países que estão com a fronteira aberta para a Europa, não para todos os países do mundo, para alguns apenas, mas para a Europa, outros que têm restrição, né, de entrada e de saída de pessoas, ou do aparecimento realmente da quarentena para viajantes que chegam nesses países, e há países que mantêm as suas fronteiras fechadas. Então, né, é um mosaico também de situações. Se continuarmos olhando para o mundo, né, o Hervé comentou logo no iniciozinho o confinamento geral, né, em Israel, que também, obviamente, provocou descontentamento. No Peru, a possibilidade do toque de recolher. No Canadá, né, a principal província que tem restrição é onde está Toronto, né, a província de Ontário, e a multa é de $10 mil canadenses. Então, isso a gente vai ver bastante diferença entre os países no mundo como um todo. E a questão, né, se destaca aí nesse processo de confinamento, e os gráficos também que o Hervé tinha mostrado no início, mostra que a China retornou à normalidade. Toda e qualquer nova onda que surgia, havia a possibilidade de controle, né? Se olharmos a situação aqui na França, dos 100 departamentos existentes, mais de 50%, portanto, 53%, né, ultrapassaram esse limite de alerta, né? O que tem sido percebido é que a circulação entre os jovens é muito maior atualmente, o que vai gerar consequência nos idosos, e que as escolas voltaram a funcionar, com todo um questionamento, mas das 60 mil unidades, apenas 32 foram fechadas. E, finalmente, eles acabaram deixando a decisão para cada escola, junto com a Agência Regional de Saúde. Da mesma maneira que eles deixaram, no primeiro momento, o confinamento foi uma decisão do governo federal, do governo nacional, aqui na França, e atualmente eles apontam, no caso já de 3 cidades, Nice, Lyon e Marseille, e também da ilha de Guadalupe, que as medidas são locais e podem realmente chegar a um confinamento total em cada uma dessas cidades. Guadalupe já está assim, cada uma das cidades, ou essa ilha, Guadalupe já está assim. Né, olhando a distribuição pela França, né, são os departamentos em vermelho, os departamentos atingidos, e a curva também, né, no segundo gráfico, do número de casos acumulados. Né. Também, né, hoje você já tem mais dados da França, na pirâmide das idades, a gente vê a mortalidade nos homens, né, e aqui nas mulheres. Como atualmente o número de exames de laboratoriais aumentou consideravelmente, já chegou a 1.200 por dia, 1.200, estou certo. Eu sempre tenho problema das variáveis. Bom, então, aumenta-se o número de testes, aumenta-se o número de casos detectados, né, e a positividade desses casos. Mas, até agora, o sistema hospitalar está conseguindo atender todo mundo que tem necessidade, que não era o caso anteriormente. Tentando concluir, para não passar muito do tempo e darmos condição de discussão, de um pouco de discussão, estava olhando também, né, na Organização Mundial da Saúde, eles mantêm uma tabela de vacinas, né, da situação das vacinas no mundo. A gente vê que tem 35 que estão em avaliação clínica dentro das 3 fases,
né, que já é conhecida de todo mundo, mas tem 145 que estão na avaliação pré-clínica. Né? Então, nós vamos ter aí, muito provavelmente, um número muito grande de vacinas, mas até que elas cheguem, né, nada se espera antes do próximo ano, mesmo com o anúncio da Rússia, do Sputnik, mas a gente vai ver, né, que há um número considerável de possíveis vacinas. Das 35 que estão nas fases, né, entre as 3 primeiras fases, nós vamos ver, né, que há um predomínio na fase 3, né, um predomínio de laboratórios, de institutos chineses. Né? Mas temos também o caso do Sputnik na Rússia e algumas parcerias, né, entre institutos locais nos Estados Unidos, ou nos Estados Unidos e Bélgica, Estados Unidos e Alemanha, né, que estão avançando. Na fase 2, né, são apenas 3, mas na fase 1, né, nós vamos ter 23 aí que estão passando cada um dos passos. E aí chama a atenção porque a Pasteur, Sanofi, que são indústrias francesas, laboratórios franceses de grande renome, ainda estão, né, na primeira fase. Em compensação, na fase de pré-avaliação, nós vamos ver países como alguns mais tradicionais, a Alemanha, a Espanha, mas também, né, a Índia, a Turquia, o Egito, Kosovo, né, e o Brasil, a Nigéria, e o Brasil entra nessa fase também, né, de vacina brasileira, e não de vacina em parceria. Então, essa é a situação, né, das vacinas. Obviamente, isso vai gerar um processo de disputa. Né? Quando ocorreu a questão das máscaras, nós tivemos aqui na França a situação do Exército ter que ir receber no aeroporto, né, as cargas de máscaras para não ter o perigo de ser roubada. Mas pode acontecer o mesmo que aconteceu também com os Estados Unidos, né, que ofereceu um preço muito maior e deixou países europeus, né, na mão, porque a China desistiu de cumprir o compromisso que tinha e simplesmente vendeu para os Estados Unidos com um outro preço. Então, a gente tem aí pela frente dificuldades. Né? Veremos como passaremos nisso. E, para concluir, né, apenas duas imagens, a dos aperitivos, né, dos encontros via internet, cada um com seu pequeno copo de bebida do outro lado da tela, né, e depois do desconfinamento, já grupos, em especial, de novo, jovens, né, nos locais públicos, né, nos jardins públicos, voltando a ocupar esse espaço. Então, era isso que eu tinha a comentar. Acho que passamos 2 minutinhos do que havia sido dito para a gente fazer. Obrigado, né, pela exposição. Algo tão recente, né, para um pesquisador, para qualquer intelectual, é difícil tratar, né, de um fenômeno de pronto, tão complexo também, às vezes falando em realidades também muito distintas, né, vivendo coisas e acompanhando fatos muito distintos, né. Tem algumas perguntas no chat. Eu queria, antes de começar, assim, vocês tratando dessa questão da geopolítica da Covid-19, e eu fiquei aqui o tempo inteiro curioso, né, porque se dermos um pouco de atenção a alguns governos, o que é que tem sido bastante tratado? Não tem sido bastante tratado, antes mesmo da pandemia, que ninguém era escravo da globalização. Né? Alguns governos vinham falando, né? Os ministros das Relações Exteriores vinham dizendo que ninguém era escravo da globalização, que ninguém era escravo da nova ordem mundial, né? Com os projetos protecionistas, novamente, ou mesmo de fechamento de fronteira. E a questão que fica, né, vocês fazendo essas exposições, além das imagens, né, o que é que
que a gente poderia ter em termos reais de impacto, né, da pandemia, se é possível projetar alguma coisa, né? Claro que a gente viu os navios estacionados com petróleo, né, que era mais caro estacionamento do que o próprio petróleo, né? Tivemos um conjunto de adjetivos para o vírus, né, que foram dados em diversas partes do mundo, mas eu fiquei com vontade de escutar um pouco de vocês isso, né? Até que ponto nós temos um impacto direto na globalização, né? Um fenômeno que, de alguma maneira, vamos dizer assim, vai contribuir com o desejo que já vinha, né, de novo fechamento de fronteira, guerras comerciais, né? A própria divisão internacional do trabalho. Lembro que no texto de vocês tratam da questão dos princípios ativos, né? O que significa, em alguns lugares, os princípios ativos estarem concentrados, né, na Ásia, ou mesmo, no caso, né, sobretudo na Índia, né, se tratavam disso. O que de fato, em termos, já que a globalização foi não é um termo tão caro, né, uma teoria tão cara, assim, às vezes até abraçada pelos países, sobretudo, vamos dizer assim, emergentes, o que de fato nos abala em relação a isso com a pandemia? Depois a gente pode ir a algumas questões que estão sendo feitas aí no chat. Uma das coisas que a gente, no momento que escrevemos aquele artigo, né, foi no auge do confinamento, nós fizemos realmente uma discussão, a discussão do dia a dia entre nós dois aqui, e essa questão, por exemplo, de áreas, de setores estratégicos, né? Setor estratégico, no caso, a saúde, né, mostrou que a situação francesa, por exemplo, né, era realmente o resultado da decisão, né, de reduzir muito o preço para poder a Sécurité Sociale bancar. Aqui o remédio é bancado pela Sécurité Sociale, né? Então, para isso teve que baixar muito, e baixar muito não conseguia mais pagar o preço da produção local. Então, o que acontece? Deslocaliza, né? Vai muita coisa passa para a China, para a Índia, e o país ficou dependente 80% dos princípios ativos vindo desses dois países, em especial da Índia, mas da China também. Que são onde eles estão produzindo os princípios ativos. Ora, o que a gente tem visto, pelo menos no nível da discussão, e nível da discussão do governo federal aqui, do governo nacional, o que a gente vê? Né? Vê uma vontade de ter, de trazer de volta parte dessas indústrias que se foram. Tá? Muito provavelmente poderá acontecer com alguns setores, né, desde que, de fato, o governo entre. E aí a gente vai perceber muito claro a questão do Estado-nação, né? A questão do poder do Estado, da necessidade do Estado. Toda a onda neoliberal que o Estado não serve para nada, né, mostrou que o Estado não servir para nada tem seus limites também, né? E faz com que, no momento sério como foi, de todo mundo confinado, não tinha máscaras, não tinha remédio, né? Não tinha uma série de produtos importados também desses dois países, e quando a China abre as fronteiras e começa a exportar, se sujeita a uma questão, como a que eu comentei no fim, dos Estados Unidos, em que bota na mesa um valor mais alto e recebe o produto pago pelo valor mais alto. Então, acho que os governos locais, nacionais, né, que os governos nacionais precisam rever alguma coisa, alguns setores, principalmente setores estratégicos. Nós não vamos conseguir dizer, a globalização acabou amanhã. Não tem, essa interdependência não existe mais. Mas, né, nós podemos fazer com que alguns países comecem a pressionar, a trazer de volta alguns segmentos estratégicos e não ficar tanto nas mãos de 1, 2, meia dúzia de países, né? 2, principalmente.
Para dar um exemplo concreto, não se fazia mais paracetamol na França, era 100% importado. Aí foi decidido reverter, com a ajuda do governo e iniciativa europeia também, pelo menos paracetamol vai ser produzido localmente. Teve também uma coisa que, acho que duas coisas que vão ficar. O teletrabalho, chama em bom português home office, se não me engano, nós chamamos de teletrabalho, que era muito mal visto, agora é bem-vindo. Empresas privadas, serviços públicos, um bando de gente está começando a gostar, porque diminui o tempo de trabalho, diminui o tempo de transporte, diminui o risco de contagião, e já pesa no mercado imobiliário. Tem bastante gente querendo sair de Paris e comprar casa no campo. Mas não qualquer lugar do campo. Lugar do campo que seja perto de uma estação ferroviária, pela qual você pode ir 1 ou 2 dias por semana nas reuniões presenciais. Outra coisa, o circuito curto de alimentação. Na pandemia, começou a ter dificuldade de transporte, as pessoas se voltaram pelo comércio local, e no comércio local procuraram produtos agrícolas locais. Então, isso deu uma grande ajuda, grande mão para a agricultura local. São coisas que acho que vão ficar, pelo menos parcialmente. O mercado das bicicletas explodiu. Um monte de gente, você tinha que esperar 1 mês para comprar uma bicicleta. Quero ver se com a chegada do inverno continua, mas muita gente diz que é perfeito. Aí faço exercício, evito a promiscuidade no transporte público e é bom para o planeta. Então, isso deu uma aceleração de uns 10 vezes mais bicicletas vendidas. Algumas coisas vão ficar. Obrigado, né? Obrigado pelo comentário. Na verdade, em termos dessa reconfiguração possível, né, do mundo antes da própria pandemia, no andar da pandemia e no pós-pandemia, fica sempre projetando um pouco, né, do que as coisas podem ser. E é mais ou menos também essa a pergunta que o Raimundo Nonato Júnior faz, né? Ele pergunta como as escolhas feitas pelo governo brasileiro diante da Covid-19, né, ponderam afetar a sua geopolítica nos próximos anos. Isso vamos saber um pouco mais depois de amanhã, com o discurso do Bolsonaro, que, por tradição, o Brasil é sempre o primeiro a falar. O do ano passado foi recebido medianamente bem. Vamos ver o que ele diz dessa vez, mas lamento dizer para vocês que a política brasileira aqui na Europa é motivo de chacota. Não é hostilidade, é simplesmente incredulidade. Não é possível que ele tenha dito isso. Como chama, ficar em casa e coisa de fraco. Coisa de fraco, tá bom. Passou do registro da política internacional para o registro da chacota. Um outro caso, né, o ano passado, quando ele esteve no encontro do G7, né, ele foi ignorado, completamente ignorado, né? Então, o que acontece? O Brasil, que, como eu dizia agora mesmo, e a gente tem um conjunto de ex-embaixadores, né, colocando na cabeça o Rubens Recupero, que ex-ministros também, que diziam, né, olha, nós levamos algumas décadas construindo a imagem do Brasil de um país que era sério, que assumia compromissos e que tentava cumprir esses compromissos, mesmo com dificuldade desse cumprimento, e que, de um dia para o outro, despencou. Né? Então, de fato, o que fala o chanceler brasileiro, ele fala para um público de climatocéticos, né? E não para todo mundo. Então, isso eu acho que pesa. Né? Se um dia o Brasil teve a expectativa e brigou muito por participar do Conselho de Segurança das Nações Unidas, não vai ser por aí. Né? Não vai ser por aí. O descrédito do multilateralismo que esse governo fala aponta essas questões. Mas ele diz que não acredita no multilateralismo e vai lá abrir a Assembleia das Nações Unidas. Né? Vejamos. Mas eu acho que a imagem do país como um país sério perdeu muito, muito, muito. Eu vi passar uma pergunta sobre, alguém fez uma colocação sobre o caso da África. Realmente, a África é uma incógnita.
eu esperava, ou temia, melhor, receava que fosse ruim, porque a África é o continente mais pobre do mundo, tem muita promiscuidade, tem muitas coisas que podia fazer uma vítima perfeita. Espero que que a situação atual continue. A Índia tinha ficado de fora, agora já passou para o segundo lugar mundial. Não posso garantir que não seja o caso. Tem alguns fatores favoráveis que fazem com que a África pode resistir melhor. Poderia explicar, espero que seja permanente, a população é muito mais jovem, portanto menos infectada, e, sobretudo, eles já tiveram epidemias muito sérias de ebola, de dengue, de várias coisas, e aprenderam a lutar com eficiência. Tem um caso que eu conheço, meu filho foi fazer um trabalho na Guiné, bem no início, não sabia se ia poder voltar, pegou um dos últimos aviões que saíam de lá, mas lá na Guiné ele foi testado várias vezes. E todos os equipamentos que foram instalados para lutar contra a ebola ainda estão lá. E chegou na França, a bagunça total. Então, ou seja, a Guiné era muito mais rigorosa do que a França nesse momento. Tomara que continue sendo isento, ou quase isento. Você vê no mapa, tem casos em todos os países africanos, mas nenhum deles muito grande. Tomara que continue. Nós temos uma outra questão aqui do Gabriel. Ele pergunta, né? O que podemos esperar em relação à distribuição da primeira vacina a ser efetivamente concluída? Haverá uma distribuição inicial aos países, né? Agradeço pela aula e pelas contribuições. Infelizmente não é distribuição, é compra, né? É compra. O que saiu nesses últimos dias é que tudo que está sendo produzido é pré-comprado, em parte, pessoas apostam num dos vacinas e compram. E no que está comprado, 50% do que está comprado vai para 13% da população mundial, por enquanto. Tem uma tendência de dizer, não, essa vacina tem que ser um bem comum da humanidade e tem que ser vendido a preço de custo. Pode vencer, mas quando eu vejo os investimentos adoidados que as firmas fazem, duvido que abrem mão de poder vender milhões de doses. Agora mesmo vimos no Jornal Nacional da França uma fábrica que trabalha 24 horas por dia na França fazendo vacina contra a gripe. Porque a gripe é sazonal, vivemos com ela há muitos anos, e todo ano tem vacinas. Esse ano eles aumentaram 80% a capacidade produtiva para não ter superposição das duas epidemias. Então, o setor farmacêutico está investindo pesado agora para aumentar muito a capacidade de produção. Estão fazendo 1 bilhão de doses de vacina contra a gripe. Então, se todo mundo junta as capacidades produtivas, se todas essas vacinas, e querem muito, mas se algumas dessas vacinas funcionarem, vai ter capacidade de produção. Mas a que preço, isso não sabemos. Por outro lado, você citou muito rápido essa discussão do bem comum, e, portanto, um preço acessível a todos. E, junto com isso, tem a discussão de prioridades. Então, para quem a gente vai fornecer primeiro, né? Vender primeiro, seja o custo, certamente, se for um custo baixo, terá que ser subsidiado por alguém, pelos governos desses países. Então, há uma discussão simultânea de bem comum, né? E, do outro lado, de local que tem prioridade para poder receber. Serão os países onde há muito mais velhos, né, idosos, não pode se falar velho, idosos, e que, portanto, tem muito mais risco, né? Ou será que vamos vender para quem quiser comprar em primeiro lugar? Então, essa discussão está colocada, né? Tem hora que aparece e reaparece, né? Daqui a pouco ninguém fala outra vez, mas eu tenho a impressão, realmente, que é na expectativa de qual vai sair primeiro, né? Nós podemos ter uma certa tranquilidade. O presidente Trump prometeu que a vacina vai sair na véspera da eleição. Daqui a 3 semanas está resolvido. Você esqueceu o Putin. Putin também. O Putin prometeu primeiro. Então, são pessoas fidedignas, podemos ficar tranquilos. Então, vocês veem, né? Aí a guerra das vacinas não foge das guerras comerciais que a gente tem visto. Não é nem geopolítica, é geopoliticagem.
Nós temos aqui mais uma outra questão, exatamente sobre o Trump, né? Do Lucas Fontes. Ele pergunta: como vocês enxergam a relação do Trump com a difusão e influência do uso da cloroquina e seu derivado hidroxicloroquina, levando em consideração que o presidente é sócio da Sanofi, né, que detém a patente? Eu nem sabia que era sócio da Sanofi. A Sanofi faz esse remédio há muitos anos como antimalária. O uso primário, e ele é muito bom para isso, é para lutar contra a malária. São alguns grupos, o professor Raul aqui, o Trump, o Bolsonaro, que decidiram que ele é um remédio bom para contra a Covid, que não é o caso. Então, tem uso político da hidrocloroquina por alguns setores. A Sanofi deve ter achado bom, mas nunca desenvolveu, nem recomenda o uso contra a Covid, um antimalárico. Mas veja só, há algum tempo atrás, houve vamos dizer, uma recuada do Trump com relação à cloroquina e à hidroxicloroquina. Ele vivia também propagandeando, mas ele deu um recuo. Quem ficou realmente na frente dessa propaganda aqui na França foi o professor Raul, e no Brasil, o próprio presidente, com a determinação da fabricação, né, pelo Exército. Vocês têm remédio contra a malária para várias décadas. Acho que eu vi outro dia que tem estoque para 80 anos. São questões, né, fortes, né, para a gente pensar geopoliticamente, desde as desindustrializações, ou mesmo os processos, né, de tentativa de reindustrializar, as autonomias também com a própria indústria farmacêutica, né, o ponto se a vacina se torna ou não um bem comum, ou se os estados, igualmente ao plano, né, de combate ao avanço, né, da Covid, eles vão entrar em guerras particulares e em anexos, né, relações geopolíticas, para tentar capturar, né, ou a vacina da Rússia, da China, ou dos Estados Unidos, enfim. Está sendo colocado aí várias questões interessantes. Queria também deixar registrado, né, muitos elogios que foram realizados no chat, sobretudo a essa capacidade, né, de espacializar as dinâmicas territoriais da produção do vírus, né. O Leandro Lima, né, coloca essa dimensão geográfica do vírus, apresentando que existe um jogo também das escalas, para a gente estar pensando tanto a evolução, né, como a dispersão, a difusão do fenômeno, né. O Pedro Teixeira chamou a atenção para essa questão que só o próprio termo pandemia já é em si, né, escalar, já é em si geográfico, né. E a Carolina colocou um ponto que a gente não comentou ainda, mas ela só faz um comentário, no fundo é uma afirmação. Ela diz que faz-se necessário, é inevitável, a relação entre flexibilização do isolamento atual com a aproximação dos períodos, né, eleitorais, né? Então, coloca esse último ponto aqui, que eu achei interessante a gente não perder de vista, né? Já que não só o comércio, né, mas também envolve toda essa nova proximidade aí, né, com as eleições, com os debates municipais, né, com as questões vinculadas aí à turma dos vereadores também, ou seja, a vida tentando voltar à normalidade, inclusive para a recepção de um ato que necessita até um pouco de positividade, que ninguém sabe se vai ter ou não, né? Mas aqui nós não temos outras questões, queríamos agradecer ao professor Ive e à professora Neri, né, por essa tarde, né, por esse momento de problematizações, de diálogos, né. Eu acredito que para todos que estão participando, né, nessa nova forma também da gente se aproximar, que não é simples, né, ela é nova para quem faz, são encontros que fica faltando muitas coisas, né, mas a gente pode dizer que são formas também da gente se aproveitar das reflexões, né, dos contatos possíveis, das redes,
já que a gente fala tanto dessas coisas, né, que a gente possa também desfrutar dela com as boas reflexões que estão vindo de vários lugares, tá bom? Passo a palavra para vocês, mas deixamos aqui o forte agradecimento, em nome da turma também do mestrado em Ciência Política. Por trás de tudo isso aqui é o professor Raimundo Júnior, cuidadosíssimo, né, com a questão das técnicas, que tem uma paciência imensa com quem não sabe, como é o meu caso, né, que estou tentando me adaptar a tudo isso, né, a todos do programa de pós-graduação em Ciência Política, que tem dado uma animada, né, com temas tão interessantes durante a pandemia. Mas eu passo a palavra para vocês. Antes de dizer só um obrigado, né, pela participação, eu vi que tem vários ex-alunos meus, né, e também tenho saudade de todos vocês, já aproveitar para mandar um plim-plim, né, mas, veja só, do meu ponto de vista, realmente, a questão da pandemia, ela foi politizada desde o início, né? Então, e muita gente jogando no sentido, Trump e Bolsonaro incluso, né? No sentido de, bom, se der certo o que eu estou propondo, vitória minha. Se não der, eu deixo a culpa para os outros, né? Então, não tenha dúvida, o mundo não vai poder se confinar ad eterno, né? Então, vamos voltar a um conjunto de atividades. Mas, né, eu acho que é o momento, inclusive, da gente refletir sobre o que a gente pode mudar como comportamento individual, mas também como comportamento coletivo. Eu acho que o coletivo, nesse momento, é fundamental. E, de uma certa forma, infelizmente, a gente vê em muitos lugares, em muitas sociedades, o predomínio do individual. Então, temos que repensar o mundo, tentar colocar, né, um grão de sal a mais para poder ver se mudamos essa situação que conhecíamos anteriormente. Muito obrigada, tá, por todos nos ouvirem. Obrigado, e vou só deixar uma coisa para vocês todos pensarem, eu li esses dias e eu fiquei pensando que geralmente os séculos começam depois, independência do Brasil, 22 e tal, então talvez estejamos entrando agora no século XXI. Essa sacudida da pandemia fez com que repensamos uma organização que parecia feita, dá uma boa sacudida, infelizmente a custo de muitos mortos, mas talvez nessa incerteza que estamos entrando, talvez do pé esquerdo, mas estamos entrando no século XXI. Maravilha. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado, Evê. Obrigado mais uma vez, Eli, né? A gente fica por aqui, pessoal, tá? Também agradecer aos estudantes, a todos que participaram, demais docentes, né? Felicidade muito grande. É interessante, só para concluir, né? A quantidade de coraçõezinhos, né? Saudades, Eli, saudades, queremos mais aulas assim, saudade de vocês, eu acho que isso é interessante. A gente está no período que precisa encerrar e começar e fazer as coisas com afeto, né? Então, exatamente. Eu acho muito interessante que a gente fale desses coraçõezinhos que estão explodindo aqui no chat. Né? Mas fiquem bem, viu? Um abraço forte. Ficamos por aqui. Então, obrigada. Um abraço a todos os ex-alunos e alunos. Maravilha.